Eu tinha um amigo que era extremamente religioso. Eu lembro que uma vez surgiu o assunto de como encontrar a felicidade, como conquistar a felicidade. Eu lembro que ele me falou que o segredo da felicidade é abrir mão de tudo que você quer para que Deus te dê o que você precisa. E eu morava no Espírito Santo uma época e tem um templo budista lá, né? E uma vez eu fui visitar. E aí o cara lá falando, ele disse que para o budismo, o combustível da infelicidade é o desejo. É porque você deseja as coisas, você quer as coisas, você acaba criando expectativas, você acaba se frustrando, né? E aí eu lembrei dessa frase que esse meu amigo católico falou: abra mão do que você quer para que Deus te dê o que você precisa. E eu fiz essa conexão e eu fiquei tipo, caramba, se duas religiões chegaram meio que no mesmo consenso, eu acho que eu vou fazer isso. E eu era bem jovem, acho que eu tinha ali uns 18 anos mais ou menos quando isso aconteceu. Então aquilo foi numa idade onde eu ainda estava aprendendo sobre o mundo e eu achava que eu tinha descoberto. Eu achava que eu tinha descoberto fogo. Eu fiquei tipo, caramba, descobri o segredo, tal, tal, tal. E eu ficava sempre nessa, né? Quando eu queria fazer uma coisa, eu ficava tipo, não, pô, isso é o que eu quero, não é o que eu preciso, então o universo vai me dar o que eu preciso, sabe? E eu vou me contentar com isso. E aí no vídeo anterior eu dei spoiler pra vocês do que aconteceu, deu errado, né? Nessa de você aprender a gostar do que a vida te dá e abrir mão dos seus desejos, deu errado do mesmo jeito. A diferença é que não deu errado no caminho do que eu queria, sabe? Foi pior ainda, deu errado no caminho de coisas que não eram o que eu queria necessariamente, sabe? Eu estava contente, eu estava feliz, mas porque foi uma felicidade aprendida, entendeu? Não foi uma felicidade despertada em mim. E eu falo isso com muita felicidade, né? De saber que eu consigo olhar pra trás e ver o erro. Porque é sinal que eu cresci, pô, é sinal que eu aprendi, você tá entendendo? Da mesma forma que futuramente, talvez eu veja pra esse vídeo e pense, tava errado de novo, sacou? E seja o contrário, e a primeira coisa que eu tinha imaginado estava certa, a segunda tá errada, mas o que eu tô falando dessa segunda etapa é que eu decidi correr atrás do que eu quero, sabe? Da carreira que eu quero, da vida que eu quero, você entendeu? Eu decidi batalhar por ela, decidi sair daquela corrida dos ratos, né, que o pessoal chama, e decidi correr atrás do que eu quero. E uma coisa que eu percebi, eu venho documentando tudo em cadernos, né, os meus diarinhos, eu percebi que tudo piorou. Em todos os quesitos, em todas as metas que eu tinha colocado, carreira, saúde e vida financeira, tudo piorou. Na carreira, na questão de trabalho, né, carreira profissional que eu falo, eu sinto que eu estagnei depois que eu comecei, sabe? Eu sinto que eu desacelerei. Porque, cara, eu tava muito motivado, eu tinha feito muitos planos, só que na hora do vamos ver, tá ligado? Na hora de fazer mesmo o negócio, porque uma coisa é você tá trabalhando, você passa a semana trabalhando, e aí no pouco de tempo que você tem, você dá um gás pra fazer algo por você, né? Outra coisa é você se dedicar 100% a isso. Porque eu não sei, mas pelo menos eu não consegui me colocar nessa marcha de trabalho, sabe? Eu não consegui me colocar nesse caminho de que, cara, agora eu sou o meu próprio funcionário, independente do que seja. Você tá entendendo? Eu já percebi isso quando eu tentei empreender, eu tive uma agência. E eu sinto que a mesma coisa tá acontecendo agora com essa questão de, cara, seguir essa carreira mais artística, você entende? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu defini já, eu já criei planos, eu criei metas, eu sei o que eu tenho que fazer, mas vem se mantendo secundário na minha vida, você entende? Eu ainda não coloquei, só que faz pouco tempo que eu comecei, né? Faz 2 semanas, hoje é o primeiro dia da 3ª semana, então em 14 dias tiveram muitas mudanças, né? E era o que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu queria dar uma atualização de como que vieram sendo essas 2 semanas e as coisas que eu aprendi. Uma delas é que, cara, vai piorar antes de melhorar. Você entende? E é nessa piorada que dá que a gente desiste, sabe? Porque essa piorada ela pode demorar uma semana, ela pode demorar um mês, ela pode demorar um ano. Mas essa piora existe e ela vai acontecer. Porque em tudo que eu estou fazendo hoje, tanto na parte de carreira, quanto na parte de saúde, quanto na parte financeira, assim que eu decidi melhorar a minha vida, mudar de vida, perseguindo o que eu queria, todas elas pioraram. E eu vou dar um exemplo mais da parte da saúde, né? Eu comecei a me exercitar mais, comecei a comer bem melhor, você tá entendendo? E eu achava que eu ia chegar no fim do dia, eu ia conseguir dormir, uma coisa que eu não vinha conseguindo fazer. Eu achava que eu ia estar com um intestino super saudável, coisa que o meu não vinha sendo. E o que aconteceu assim que eu comecei é que piorou a minha saúde, piorou o meu sono. Teve noites que eu não dormi, eu simplesmente não dormi. E na parte do intestino, puta, aí que piorou mesmo, cara. Me deu uma prisão de ventre, eu não cagava mais, cara. Eu fiquei uns dias sem conseguir cagar, entendeu? Com muitos gases, muito inchado, sabe? Muitas dores. E aí eu fui conversar com um amigo meu que é nutricionista. Comentei, né? A gente tava conversando sobre outros assuntos e aí eu comentei. Eu falei, putz, cara, eu comecei a me exercitar, a comer melhor e tá acontecendo isso, isso, isso. E ele falou que é normal. Sabe, ele falou que principalmente na parte da dieta, é normal que nos primeiros dias
o seu corpo tenha um choque, sabe? Por mais que seja uma dieta mais saudável, tenha mais fruta, tenha mais fibra, tenha mais vitaminas, sabe? Principalmente se for uma dieta rica em fibras, né? Vai dar esse choque, o seu corpo vai demorar um tempo para se adaptar. E na parte dos exercícios também, isso é coisa do iniciozinho, sabe? O seu corpo ainda tá tentando se adaptar. Eu estava muito cansado, mas eu não pegava no sono. Eu vinha conseguir dormir, tipo, depois do almoço, eu dormia a tarde inteira, entendeu? Então meu corpo ele ainda estava se adaptando. Não faz 2 semanas que eu comecei nessa dos exercícios, né? Os exercícios já comecei há uns 2 meses, mais ou menos, exercício e dieta. E 2 semanas atrás, eu ainda estava tendo esses problemas, você entende? Só que agora, iniciando a terceira semana, acabaram. Esse problema do sono, sabe? Eu lembro que eu deitei esses dias e eu senti um sono pesando, assim, eu simplesmente apaguei, fez puf, tá ligado? Que eu acordei no dia seguinte impressionado, porque eu acordei cedo, todo mundo da casa ficou tipo assim, caiu da cama, tá ligado? Demorou aí cerca de 2 meses mais ou menos, e a dieta eu comecei um pouquinho depois, comecei há 1 mês atrás, e agora também, simultaneamente, ela começou a funcionar, sabe? Eu voltei, meu intestino voltou a funcionar, meu estômago desinchou, sabe? Eu tava com o estômago alto, tipo um calombo, assim, ele já tá tipo normal, você tá entendendo? E foi aí onde eu percebi que as coisas pioram antes de melhorar, porque já faz 2 semanas, né, que eu comecei de fato nesse desafio, e olhando, lendo como eram os primeiros dias, 2 semanas só, já melhorou muito, cara. Porque, tipo assim, parece que tá tudo ruim ainda, mas é porque a gente não tem muito comparativo. Só que se for comparar, é porque quando eu comecei mesmo, a pessoa começar naquele gás. Sabe, naquele gás de, cara, eu vou fazer o impossível acontecer. E aí você se frustra porque você não consegue, cara. Você fala, eu vou trabalhar o dia inteiro por mim, e aí você não consegue. Você trabalha de forma secundária, você trabalha menos do que você fazia antes. Você faz por você menos do que você fazia antes quando você trabalhava para os outros. Mas, aos poucos, vai aumentando. Sabe? Aos poucos vai aumentando o seu nível de comprometimento. Mas você não pode desistir, cara. Você tem que ficar todo dia, manter aquela constância. É a mesma coisa dos exercícios, cara. No começo eu lembro que eu sentia muita dor no joelho. Eu achava, tipo, porra, vai passar minha dor no joelho. Aumentou. Eu sentia muita dor no joelho, muita dor na lombar, tá ligado? Muita dor nas costas, no pescoço. E aí aumentaram essas dores quando eu comecei a correr, tá ligado? Só que com 1 mês que eu comecei na corrida, eu comecei a correr mais, sabe? Mais metros. Antes eu corria, tipo, 100 metros. Agora eu já tô correndo 400, sabe? 2 meses depois eu tô correndo 400 metros seguidos, sabe? Corre 400, para, caminha um pouquinho, corre mais 400, caminha um pouquinho, corre mais 400, tá entendendo? Já 2 meses já deu um aumento da porra. Só que eu ainda achava 400 pouco, sabe? Eu ainda via e eu ficava tipo, caramba, eu só tô correndo 400 metros, isso é tão pouquinho. Só que aí eu fui olhar os primeiros dias e eu comparei com os 100 da primeira semana, sabe? A primeira semana eu nem conseguia correr, pô. Eu começava a correr, dava uma dor tão forte no joelho, foi só na segunda semana de corrida que eu realmente consegui começar a correr, sabe? E hoje, 2 meses, eu não sinto dor no joelho, sabe? Nem no dia a dia, assim, eu não sinto mais dor. É como se estivesse preenchendo o meu joelho. Antes era como se ele fosse vazio e tivesse uma agulha. Agora é como se ele estivesse preenchendo e ele preencheu essa agulha, agora ela não consegue mais se mexer pra me espetar. A sensação que eu tenho é essa, né? Não sei se alguém vai entender o que eu tô falando ou já sentiu algo parecido. E aí eu fui comparar com as outras áreas, né? Com a parte da escrita. Com a parte da escrita, eu queria escrever tantas páginas, editar tantos contos, e aí nos dias seguintes eu consegui fazer pouquíssimo, cara. Quase não conseguia fazer, e às vezes eu tinha que me forçar a fazer, sabe? Eu tinha que, tipo, não, eu tenho que fazer, cara, eu tenho que fazer. Abria um notebook e começava a digitar. Só que aos poucos eu fui criando aquele hábito. E hoje eu já tô aumentando muito, sabe? Antes eu tava escrevendo pouco 5 páginas. Ontem eu escrevi quase 20, só de um dos projetos, entendeu? 5 era de tudo. 20 ontem eu escrevi só de um, que é de um livro, né? Mas ainda tem as crônicas que eu escrevo para as redes sociais, tem historinhas curtas para um livro de histórias curtas que eu quero lançar antes, tá ligado? E eu consegui fazer um pouquinho pra cada, sabe? Que já foi muito em comparação ao início, de 2 semanas atrás. E, cara, isso aí foi o mais rápido. Em 2 semanas, poxa. E aí teve o terceiro, que foi da minha vida financeira, que esse ainda não se resolveu, mas eu acho que agora ele vai começar a se resolver. Porque eu queria arranjar uma forma de ganhar dinheiro, porque recentemente eu entrei em muitas dívidas. Esse mês, inclusive, em setembro, eu bati o carro. Foi esse R$3.000 de prejuízo. Estourei 2 pneus. E aí eu tive que pegar esse dinheiro emprestado, né, cara? E eu queria pagar, pelo menos esse dinheiro que eu peguei emprestado. Eu queria pagar já, eu queria já ter pago, entendeu? Eu queria ter pago de uma vez, assim, sabe? E é uma coisa que eu sempre
me achei foi tive muita facilidade em fazer dinheiro. Porque minha mãe era comerciante, cara, eu já fui vendedor porta a porta, tá entendendo? Tipo, eu sempre tive uma facilidade de, cara, eu vou pegar alguma coisa e vou vender, vou comprar alguma coisa e vou vender, sabe? Tipo, no pior dos casos, quando eu tava precisando de dinheiro mesmo, era isso que eu fazia. Eu importava cacareco, eu ia lá e vendia, tá ligado? E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer uma sanduicheria então, vai ser foda. Comecei a fazer protótipo de sanduíche, levei em loja, porque a minha ideia era deixar nas lojas e as lojas venderem, entendeu? Tipo, deixar em estabelecimentos que, tipo assim, vende comida, mas não vende comida pronta, tipo um supermercado, entendeu? Ou um mercadinho, uma bodega. A ideia era chegar nesses lugares e deixar. E, cara, fiz um sanduíchezão foda, tá ligado? Eu levei pra galera provar, a galera gostou. Já tava, tipo, tudo certo. Aí eu olhei assim, eu fiquei, caramba, nessa semana que eu peguei pra focar na parte financeira, eu não fiz nada das outras, tá ligado? Foi uma semana que eu caguei todo o resto. Caguei a dieta, caguei a corrida, tá ligado? Caguei a parte da escrita. Puta merda, sacou? Que aí foi justamente a primeira semana de escrita que eu não fiz nada, cara. E aí eu olhei, eu fiquei, putz, acho que eu tô indo pelo caminho errado. Eu tô querendo fazer dinheiro, mas com uma coisa que não vai me aproximar desses planos, né? E aí foi quando eu decidi voltar a criar conteúdo na internet, que eu já tive o Cosidone, quase 500 mil seguidores. E aí eu fiquei tipo, poxa, eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? Então eu vou tentar adaptar, encontrar esse meio termo, assim, né? Pra mim e pra fazer dinheiro. E aí o que aconteceu é que, poxa, a do sanduíche tava indo muito bem. E agora eu não tenho nenhuma expectativa de que vai dar certo, sabe? O sanduíche pelo menos já tinha dado os primeiros passos, já parecia que ia melhorar de imediato. E agora piorou. Agora eu tô numa situação muito incerta. E aí então, piorou, mas já vai melhorar, sabe? Eu fico tranquilo hoje. Eu sei que é só você continuar, vai continuando, vai fazendo um pouquinho todo dia, que vai dar certo, sabe? Não importa se você vai se sentir frustrado, você vai. E aí é uma coisa que eu aprendi, cara, para de se planejar e começa. Porque vai dar errado, você vai querer se planejar, não, cara, tem que dar tudo certo, porque se eu errar uma coisinha aqui vai dar algum problema, cara, vai dar problema. Não importa se você está começando uma empresa, se você está começando uma faculdade nova, se você está começando um casamento, se você está começando qualquer coisa, vai dar errado, vai ter problema. Resolva. Aprenda a resolver, cara. Aprenda a apagar incêndio. A única certeza que você tem é essa, pô. Vai dar errado. Em algum momento vai dar algum problema. Você tem que se preparar psicologicamente para resolver. Então começa essa porra. Só precisa se planejar até certo ponto, pô. Depois é excesso. Você tá tão preocupado que não dê certo que já deu errado, pô. Você não começou. Já deu errado. Você entende? E é claro que existem muitas realidades, né? Isso assim, eu falo na posição de uma pessoa que tinha uma reserva. Então hoje, apesar de eu estar na casa dos meus pais, eu tenho uma reserva que eu posso me sustentar, né? Eu tenho ainda algumas rendas passivas que por mais que me deem pouco, eu consigo ficar um tempo sem trabalhar, ajudando em casa, não sendo uma despesa completa, né? E eu sei que isso é um privilégio muito grande que eu tô tendo. Mas eu não tô falando que você tem que largar tudo, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, porque em algum momento você vai ter que fazer esse salto, sabe? Em algum momento, se você quer seguir os seus sonhos, em algum momento você vai ter que abrir mão da vida que você tá pra continuar em caminho à vida que você quer. E as coisas vão piorar, sabe? Meu pai, quando eu era criança, a gente era pobre, né? A gente vivia uma situação ruim, porque meu pai era contador, era a única renda da casa. Eu tinha um irmão deficiente que custava muito, né, por mês em cuidados. E meu pai era contador, cara, recebia salário mínimo, você tá entendendo? Sustentar uma casa, e meu pai fazia questão que eu estudasse na escola particular, então, tipo assim, a gente vivia uma pindaíba na porra. Aí ele decidiu abrir um escritório pra ele. Cara, a gente já era pobre, a gente ficou mais fudido ainda. Cara, como a gente tomou no cu, velho. Porra, você tá entendendo? Isso aí eu tinha uns 10 anos mais ou menos, então dos 10 até os meus 15, a gente vinha vindo um platô aqui, né, de qualidade de vida, que já era baixa, ele fez isso aqui, caiu mais um pouco, e aí aos poucos foi subindo, chegou numa qualidade de vida boa. Hoje eu com 25 anos, 15 anos depois, é que a gente vive uma situação muito confortável, que se ele tivesse continuado como funcionário, nunca teria acontecido, a gente nunca ia chegar, a gente não teria passado por aquele sufoco, mas, cara, já passou. Já acabou, entendeu? Aquele sufoco todo. Foram anos difíceis, mas acabou, pô. Hoje em dia tem os frutos, entendeu? O hoje compensa pelo ontem. Eu tô falando isso não como não pra você largar tudo hoje, né?
Mas, cara, começa como dá, sabe? Começa aí no seu trabalho, veja como é possível. E você vai ter que fazer um esforço muito grande, sabe? As coisas vão piorar de imediato. Mesmo sem você sair do seu trabalho, você vai perder o resto do seu tempo livre, que já vai ser pouco, tá ligado? Você vai perder o resto do seu tempo com a família, que já vai ser pouco. Então as coisas vão piorar. Existe um preço a se pagar. Não existe nada que não tenha consequências. Não existe nada que não tenha um preço, tá ligado? Então, infelizmente, você vai sofrer um pouco. Você vai ter que respirar fundo e aguentar, cara. É o que eu tô tentando fazer. E pelo pouco tempo de vida que eu tenho, eu sei que 26, né? Agora eu tenho, putz, eu esqueço. Fiz faz menos de um mês. Eu sei que é pouco tempo de vida, né? Mas, poxa, eu comecei minha vida aos 17 anos, já comecei a trabalhar, sabe? Tipo, eu não fiz faculdade. Mas eu fiz, mas eu não terminei, né? Eu sempre trabalhei, então são desde os 17, que apesar de ter sido uma criança, um adolescente, eu pude aprender certas coisas bem mais cedo. Mas ainda fiz muita merda, sabe? E aprendi muito com essa merda que eu fiz. Não tenho nenhuma arrogância aqui em dizer que eu sou melhor do que ninguém porque eu vivi aquilo antes. Não, muito pelo contrário. Eu acho que por eu ser muito jovem quando eu vivi aquilo, eu fiz merdas desnecessárias, sabe? Eu fiz cagadas desnecessárias que hoje, se eu tivesse esperado um pouco mais, feito uma faculdade, seguido o ritmo normal, né? Eu acho que não teria acontecido. Porém, aprendi, né? Pela dor, mas eu aprendi. Se você puder, me dá esse voto de confiança, cara. Foi um processo de anos que, olhando pra trás agora e tendo documentado, inclusive, também em caderninhos, eu consigo tirar essas lições, sabe? Que também não vão ser universais. E com você pode ser que simplesmente as coisas já comecem a melhorar de vez. Mas pelo que eu já conversei com outras pessoas também, eu tenho amigos que empreenderam, tenho amigos que deram a cara a tapa já, e todo mundo fala a mesma coisa, né? Piora antes de melhorar. É isso, espero que eu tenha sido útil pra você de alguma forma, nem que seja como uma pequena dose de inspiração. Se inscreve aqui que eu tô fazendo uma jornada de 1 ano em direção aos meus sonhos, eu pretendo ir postando vídeos semanais sobre. Então assiste o da semana passada, tá aqui no card. Se inscreve para não perder os próximos e daqui a 1 ano a gente vai ver se o que eu tô falando faz algum sentido ou não.